Fala pessoal, tudo bem? Sou Gabriel Birdes, analista aqui da Mercúrio. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu vou falar sobre os setores de cripto que mais cresceram em 2023. Eu fiz esse estudo porque eu queria entender como que o mercado estava crescendo em termos de fundamentos. Por isso que eu vou trazer aqui métricas como, por exemplo, volume, TVL, que são métricas de atividade econômica de fato, que mostram o crescimento de um setor. Eu não estou falando aqui setores que cresceram porque tá na boca do povo, porque tá todo mundo falando no Twitter. Eu tô realmente olhando o crescimento de base de usuários, de atividade econômica, que mostra crescimento de fundamentos e que nos dá algum indício de que são setores que possuem o que a gente chama de Product Market Fit, que basicamente é o mercado abraçar esse produto, o mercado demonstrar demanda pelo produto, pelo serviço que aquela empresa oferece. Então a gente faz esse tipo de pesquisa aqui, a gente costuma brincar com os dados para entender para onde o mercado está caminhando, aonde estão as oportunidades. E é claro, eu vou trazer uma análise em cima desses setores, porque a gente não investe nas coisas só porque elas estão crescendo, a gente investe também porque elas estão crescendo, mas primeiro porque elas possuem fundamentos de longo prazo. Para fazer essa pesquisa, eu utilizei uma metodologia de considerar tanto crescimento percentual quanto crescimento absoluto, e casar os setores que cresceram os dois. Então não adianta um setor movimentar R$1, crescer 100% e passar a movimentar R$2. Eu prefiro um setor que cresceu 50%, mas que movimentava 1 bilhão e agora movimenta 2 bilhões. Então eu tentei casar crescimento percentual com crescimento absoluto, para ver os setores que cresceram muito relativamente dentro deles mesmos, mas que cresceram bastante, trazendo muito capital absoluto para dentro. E o primeiro setor que eu queria falar aqui para vocês é o setor de RWA, Real World Assets, tokenização de ativos reais. É um setor que muitas vezes fica um pouco fora do radar da Mercúrio aqui, a gente não olha tanto para o setor e não analisa tantos cases, tantos protocolos dentro desse setor, por entender que talvez o timing não seja o timing ideal para o crescimento de RWA. Beleza? E aí a gente se deparou aqui com esse crescimento estrondoso. A gente começou o ano de 2023 com, obviamente eu tô olhando aqui TVL, que é uma métrica que pode ser suja, né? Mas o importante é a gente trazer o TVL e depois fazer a análise por trás para entender de onde está vindo esse capital travado. Mas a gente começou aqui com um TVL de 120 milhões de dólares no começo de 2023, a gente já tá batendo aí 800 milhões de dólares. Então a gente tá falando aí de um crescimento de 5 a 7 vezes de capital travado nesse setor aí de tokenização de ativos reais. Então, como eu bem destaquei para vocês, esse setor Real World Assets, RWA, ele faz menção à tokenização de ativos que estão presentes no mundo real. Você tokeniza esses ativos, joga ele dentro de uma blockchain. Por que jogar um ativo do mundo real, uma casa, por exemplo, dentro de blockchain? Porque blockchain, ela é extremamente mais eficiente, mais transparente, mais segura e mais globalizada. Por exemplo, se eu sou uma empresa e eu quero tomar um título de dívida, por exemplo, quero emitir uma dívida e quero que o mercado deposite dinheiro nessa meu título de dívida, para eu levantar dinheiro, né, pegar dinheiro emprestado do mercado. Aqui no Brasil eu fico restrito ao mercado brasileiro e eu tenho que passar por todas as burocracias de você estruturar uma dívida, levantar uma dívida e buscar investidores aqui dentro do Brasil. Então eu acabo ficando nas mãos dos agentes que eles são responsáveis pela comercialização desse meu título de dívida. É um processo burocrático e que eu tenho acesso a um mercado pequeno, com pouca liquidez. Quando eu faço isso de forma tokenizada e jogo on-chain, jogo num mercado líquido on-chain, eu tenho principalmente ali uma transparência muito grande de como isso está sendo feito, quais estão sendo feitas as transações desse meu título de dívida, e eu tenho uma liquidez muito grande, porque é uma liquidez globalizada. Então eu consigo comprar e me desfazer desses títulos de dívida e ter uma liquidez on-chain do mundo todo disponível para mim. Eu não fico restrito a só um mercado. Fora outros diversos benefícios, como não precisar da confiança de um intermediário e, por exemplo, conseguir fazer outras operações com essa dívida tokenizada. Eu consigo prover liquidez em outro lugar, fazer operações de alavancagem com essa dívida, os money legos que DeFi nos permite fazer. E esse mercado ele possui diversas vertentes de crescimento. Então a gente tem aqui, por exemplo, o RWA Rails, que é os caras que oferecem infraestrutura para o crescimento de reward assets, por exemplo, securitização e tokenização. Então ele é o cara que pega o ativo do mundo real, que pega algum produto, pega alguma coisa física, pode ser tangível ou intangível, tokeniza e joga isso em blockchain. Tem o cara do compliance, que ele vai fazer toda a parte jurídica
pública, toda a parte de segurança para garantir que aquela tokenização foi feita da forma correta. E a gente tem os provedores dos ativos, de fato, que pode ser desde um ativo imobiliário, um ativo de crédito privado, crédito público ou ações. Basicamente, eles oferecem esse produto para ser tokenizado e colocado on-chain. Eu queria destacar aqui que, apesar de todos esses casos de uso que eu falei para vocês, o crescimento desse setor, que foi muito grande do começo de 2023 para cá, é um setor que apareceu aí no nosso screening de maiores crescimentos, ainda é um setor que está passando por esse processo, né? Está muito no começo ainda. A gente está abaixo de 1 bilhão de capital travado e hoje a RWA é o 10º setor de DeFi com maior crescimento. Você pode ler isso de duas formas. Primeiro, que o setor está muito no começo, tem muitas oportunidades de crescimento ainda, então é muito legal estar de olho nessa narrativa e se alocar agora. Segundo, que é algo que está muito no começo, tem muito risco. Eu prefiro entender sobre o viés de que está muito no começo e tem muita oportunidade pela frente, porque eu acredito no caso de uso tokenização de ativos reais. Porque eu acredito que o formato tokenizado de você transacionar ativos é muito mais eficiente do que o formato que a gente conhece hoje. Então, eu acredito no mercado crescendo dessa forma tokenizada. Porém, eu acredito que a gente não está no timing para pegar essa pernada de crescimento. A gente não tem catalisadores tão grandes para o crescimento dos melhores casos de uso dentro de Real World Assets. Essa é a minha visão. Beleza? E aí você pode me perguntar, Gabriel, mas por que você acredita que o setor não tem catalisadores tão fortes no momento e não está no timing ideal, se ele cresceu aí de um pouco mais de 100 milhões para quase 1 bilhão em menos de 6 meses? Olhando os dados um pouquinho com mais profundidade, a gente vê que ele foi um crescimento mais nichado e muito por conta da taxa de juros lá nos Estados Unidos. É isso que eu vou mostrar para vocês. Hoje, desse 1 bilhão travado no mercado de RWA, Real World Assets, 600 milhões, ultrapassando agora 600 milhões, está travado, 603 milhões mais especificamente, está travado em títulos de dívida pública dos Estados Unidos tokenizado. Então, por exemplo, eu quero comprar um título do Tesouro lá dos Estados Unidos com prazo de 1 mês, 1 ano, e ao invés de eu comprar isso nos meios tradicionais, na bolsa americana, eu consigo negociar isso on-chain com um cara que ele é um provedor licenciado desse formato tokenizado de uma dívida pública americana. Por que que isso é tão interessante? Primeiro, vamos só observar que de 1 bilhão 600 milhões está no caso de uso tokenização de dívida pública, tá? Então 60% do mercado de tokenização de ativo real está dentro de um caso de uso específico, dentro dos diversos casos de uso que eu mostrei para vocês que esse mercado ele pode alcançar. Isso acontece por causa disso que eu estou mostrando para vocês na tela. Hoje a taxa de juros do Fed está em 5,3%, enquanto para você ter um SDC depositado na AVE, por exemplo, você ganha 3,1% ao ano. Então, por que eu vou ter um SDC depositado na AVE se eu posso comprar títulos de dívida americano tokenizado e ganhar mais com isso? Então, por causa do momento da taxa de juros americana muito alta, esse caso de uso ele acabou crescendo muito e trazendo esse crescimento de Real World Assets. Você pode olhar o número lá e falar, caraca, RWA cresceu de 100 e poucos milhões para 1 bilhão. O caso de uso finalmente se consolidou. Agora as pessoas estão conseguindo negociar ativos reais. E a grande realidade é que a gente teve alguns protocolos que ofereceram esse caso de uso de você comprar um título de dívida americano tokenizado. Então imagina, eu estou comprando ali um título de dívida americano, ganhando 5,3%, e aí eu deposito esse token numa AVE ou numa Maker, por exemplo, e aí eu ganho mais a taxa de provedor de liquidez ali em cima. Então, muito mais um caso de você farmar a taxa de juros do que realmente o caso de uso, tokenização de ativos reais, realmente se foi validado no ano de 2023. Calma lá, eu acho que tem muito espaço ainda para esse caso de uso ser validado e mostrar que realmente tem demanda tanto de empresas tokenizarem seus ativos, quanto de usuários on-chain quererem comprar esse tipo de ativo. E um dado que eu acredito que comprova bastante isso que eu falei é a quantidade de ativos RWA depositados na Maker para prover liquidez. Então hoje a gente tem aí 2,5 bilhões de ativos da RWA de exposição da Maker a esse tipo de ativo, que hoje já conta a um pouco mais de 50% da receita da Maker. Então, ao invés de eu depositar um ativo, um token, um SDC, eu deposito uma versão tokenizada da dívida americana, porque eu vou ganhar mais juros com isso. Mas isso não significa nem de longe que a gente está falando de uma tese ruim. Eu acredito muito na tese de tokenização de ativos reais, eu gosto muito do mercado de RWA, acredito que tem um potencial muito grande, eu só acredito que o mercado não está tão validado ainda, então eu tomaria cuidado em ficar tão focado nessa tese, concentrar o portfólio em alguns casos de uso de RWA nesse momento. O crescimento foi muito mais por causa da taxa de juros americana do que pessoas interessadas em comprar ativos tokenizados.
eu ainda procuro esse Product Market Fit, mais empresas procurando protocolos de tokenização para oferecerem seus produtos de forma tokenizada, mais demanda por parte de usuários e principalmente mais regulação. Eu acredito que não está no momento das instituições entrarem com tanta demanda assim dentro de cripto. Alguns dias atrás do que eu estou gravando aqui esse vídeo, o protocolo da Curve foi hackeado, que era um dos protocolos mais, vou dizer assim, confiáveis dentro de cripto. Então a gente tem bastante coisa para caminhar ainda para ter essa avalanche institucional dentro de cripto. Mas é um caso de uso que eu gosto bastante, é um setor que eu gosto muito, tá? Tem alguns casos de uso que eu me interesso bastante, que eu acompanho todos os dias dentro do setor de RWA. Eu destaco aqui Maple Finance, Centrifuge, que eles trabalham mais na questão de crédito privado. Inclusive, esses dois caras aqui, mostrando o setor de crédito privado, a gente teve uma disparada ao longo de 2022, e aí esse setor deu uma caída e estagnou, tá? A gente tá ali com 500 milhões de dólares em empréstimos ativos, mas eu gosto bastante do caso de uso e acredito que esses caras, a Maple especificamente, tá? Estão bem preparados caso a gente tenha esse crescimento do setor de RWA. E um outro cara que eu gosto bastante é a Ondo Finance, ONDO Finance. Primeiramente pelo time, eu acho que o time é muito bem qualificado, eles têm uma cabeça muito boa. Segundo, pelo caso de uso, eles oferecem produtos que você encontra no mercado tradicional, só que de forma tokenizada. Então, por exemplo, você tem aqui ali algum ETF de título de dívida americana, de título de dívida privada, só que você oferece esse ETF de forma tokenizada em on-chain, com API, por exemplo, de 7,76%. Acredito que é um caso de uso muito legal, à medida que esses caras vão expandindo o portfólio deles e o mercado on-chain vai gerando mais demanda para consumir esse tipo de produto, acredito que eles podem estar bem posicionados. Mas, reforçando, é um case de longuíssimo prazo. Antes de eu partir para os próximos dois setores, eu queria perguntar para vocês se vocês querem uma análise mais completa de RWA aqui. Então, eu posso fazer um estudo mais completo do setor aqui e entrar mais a fundo dentro dos principais protocolos e fazer um vídeo mais completo sobre o setor. Essa aqui foi uma análise bem simples, aqui, bem rápida, só para mostrar um pouquinho da nossa tese e das oportunidades dentro do setor. Então, comenta aí se vocês querem, de quais protocolos dentro do setor de tokenização vocês querem ver uma análise aqui no canal da Mercúrios. Bom, indo aqui para o segundo setor de cripto que mais cresceu no ano de 2023, a gente tem o setor de segundas camadas, as Layer 2 da Ethereum. É um setor que a gente vem falando bastante, tá? O pessoal até fala que a gente é um pouco repetitivo, mas porque tá apresentando um padrão de crescimento, um padrão de evolução, de desenvolvimento muito grande. Importante mencionar também, como a gente pode ver aqui, as segundas camadas hoje, a gente tem ali como maior valor travado, né? Eu vou ter que usar TVL de novo, por mais que eu ache que não é uma métrica tão legal. Mas a gente tem um maior TVL entre plataformas de contrato inteligente dentro da Ethereum, e a gente tem, depois vem a Tron, mas é muito mais uma rede de pagamentos, então eu vou ignorá-la aqui na análise, tá? Eu vou focar, no caso, plataforma de contratos inteligente mesmo, desenvolvimento de aplicativos. A gente tem a Binance Smart Chain, que é uma monstruosidade por causa da Binance, e logo em seguida a gente vem com a Arbitrum, a Optimus, a Polygon, em sequência com os maiores TVLs, e a ZK-Sync também, que deveria estar figurando aqui, que está crescendo bastante nos últimos meses. E esse cenário não era o cenário de 12 a 18 meses atrás. A gente via outros caras aqui, como a própria Solana, a Avalanche, a Phantom, até mesmo a Terra Luna dentro do ecossistema da Cosmos, figurando entre os maiores TVLs entre as plataformas de contratos inteligentes. É importante dar uma contextualizada, porque no último ciclo, o ciclo de 2020 e 2021, essas plataformas, essas Layer 1 alternativas, essas blockchains alternativas da blockchain da Ethereum, elas estavam no estágio muito prematuro de desenvolvimento e elas foram muito estressadas pelo mercado, porque o mercado aqueceu muito, entrou muita gente em cripto, e elas foram estressadas no momento em que elas não deveriam ser estressadas. Então, muitas delas não aguentaram o teste de estresse, não conseguiram escalar como deveriam, como prometiam, muito por causa do estágio de desenvolvimento, não necessariamente porque o produto é ruim, tá? Mas muito mais pelo estágio de desenvolvimento, não conseguiram escalar direito e a narrativa mudou, elas foram meio jogadas para escanteio e a narrativa mudou para as segundas camadas da Ethereum. Até porque, no ano de 2022, a Ethereum entrou no seu roadmap Rollup-centric, um roadmap voltado para as segundas camadas. Isso também casou com o desenvolvimento das principais segundas camadas, que estavam sendo desenvolvidas
desenvolvidas lá desde 2020, 21, 22 começaram a ser lançadas, mais especificamente Arbitrum e Optimus, mas esse ano a gente tá vendo uma avalanche de segundas camadas. Como eu bem destaquei, esse gráfico aqui ele é muito legal, tá? Ele mostra em vermelho a atividade, ele usa TPS, né, que é o número de transações por segundo, em vermelho de todas as segundas camadas somadas, e em azul da Ethereum. E a gente vê que em 2023 ali a gente entrou com o Scaling Factor, né, que é basicamente a comparação do quantas transações a gente tem na segunda camada e quantas transações a gente tem no Ethereum. A gente entrou ali em 2023 quase que casada, né, quase que igualada ali a Ethereum e as segundas camadas competindo bastante. Agora a gente já tá tendo um nível de 50 TPS, 50 transações por segundo nas segundas camadas e 12 na Ethereum, que sempre se mantém bem constante. Então é um Scaling Factor aí de 4,88x, o que significa que tem 5 vezes mais atividade econômica, mais transações nas segundas camadas do que na Ethereum de fato. A gente consegue ver esse crescimento, né? Elas dobrando de tamanho. Tô falando aqui em questão de transações, em termos de TVL, eu acho que quando a gente parar para ver TVL, a gente vai ver um crescimento muito parecido, se não maior. Sim, a gente consegue ver que agora a narrativa das segundas camadas está muito mais quente, como eu destaquei, as leram alternativas, blockchains alternativas da Ethereum não conseguiam escalar como deveriam, a Ethereum mudou seu roadmap, mas principalmente as segundas camadas agora conseguiram atingir um estágio de desenvolvimento que não tinham antes, principalmente no ciclo de 2020 e 2021. Não tinha segunda camada operacional naquela época para a gente conseguir validar essa narrativa. Então é como se a narrativa, a tese, começasse a ser validada agora. Os produtos estão começando a ter usuários, começando a ter demanda agora. E a gente consegue ver esse desenvolvimento ficando mais aquecido ao longo dos últimos anos, né? A gente consegue ver no final de 2021 o primeiro rollup otimista Arbitrum atingindo o mainnet, sendo lançado, e mais recentemente a ZK Sync lançando o seu primeiro ZK EVM para a mainnet, muito próximo ali, alguns dias de diferença da Polygon, ZK EVM também entrando em mainnet. Então são duas segundas camadas com foco em ZK, sendo lançado também no mesmo período, então atraindo boa parte desse capital aí que tá vindo no momento. Para quem acompanha aqui a Mercúrios, todo mundo já sabe a nossa tese de segunda camada, eu não quero ficar sendo repetitivo aqui, todo mundo entende que a gente acredita muito nas segundas camadas como uma forma de absorver parte da atividade econômica e escalar a Ethereum, a gente acredita nisso. Porém, precisa fazer várias ressalvas aqui, tá? E a principal delas é em relação ao estágio de desenvolvimento, tá? Como eu destaquei para vocês, apesar de Arbitrum e Optimus terem sido lançados ali em final de 2021 e começarem a ser maturados em 22, são soluções que não foram estressadas ainda e possuem diversos pontos de centralização e de segurança que devem ser trabalhados ao longo dos próximos meses. Mesma coisa para ZK Sync, Polygon ZK EVM, esses outros caras que estão sendo lançados agora, tá? São tecnologias que estão no seu processo de maturação, não atingiram um estágio de desenvolvimento que eu consigo chegar aqui e afirmar, olha, se o mercado aquecer, esses caras eles vão conseguir escalar e ter taxa barata e ter um UX bom para o usuário e principalmente ser uma solução segura. Hoje, muitas delas não são soluções seguras, são soluções altamente centralizadas. Eu tenho que destacar também que a narrativa está tão aquecida assim, muito por causa de airdrops. A maior parte das segundas camadas ou fizeram airdrops ou estão prometendo airdrops. Então, boa parte dessa atividade econômica que está lá é uma atividade econômica que a gente chama de inorgânica, uma atividade econômica insustentável. Não tem muitas aplicações na rede, não tem muito caso de uso real que mostre que esses usuários são usuários verdadeiros, que a gente chama, que usuários que estão na rede para utilizar alguma aplicação ali da rede ou porque a rede é muito boa. Saíram da Ethereum porque essa outra rede é mais barata e tem um UX melhor que a Ethereum, oferece a mesma coisa que a Ethereum oferece. Não, muitos deles estão ali puramente por farming de airdrop. Então esse disclaimer é bem importante, sim, a narrativa está muito quente, sim, segundas camadas estão crescendo muito. Eu acredito que se eu vier refazer esse vídeo aqui no meio de 2024 e falar os setores que mais cresceram nos últimos 12 meses, segundas camadas provavelmente estarão também dentro do top 3. A gente tem algumas segundas camadas dentro da nossa carteira, a gente acredita que é um dos melhores setores para se estarem expostos no momento, mas tem que ter pé no chão e não entrar nesse frenesi de segunda camada tá crescendo, vou comprar todas, vou esperar ficar milionário. Pode ser que muitas delas não passem pelo teste de estresse e todo esse mercado se consolide em 2, 3 soluções ali, beleza? Por último, o terceiro setor aí da nossa lista de que mais cresceram em 2023 está o setor de LSDFi, de Liquid Staking Token Finance. É um setor que a gente já comentou aqui no canal algumas vezes, tá? Vou me até a fazer uma análise mais curta aqui, se vocês quiserem uma análise mais longa, mais completa do setor e dos principais protocolos de LSDFi. Assim que acabar esse vídeo, vocês vão ser direcionados para esse vídeo e podem consumir essa análise mais completa. Vou focar aqui em explicar o caso de uso, os principais protocolos, o que eu vejo para o futuro desse setor, beleza? O setor de LSDFi é o setor de staking líquido da Ethereum. Hoje,
não só da Ethereum, né, mas de todas as plataformas de contrato inteligente, mas hoje 90 e poucos por cento desse setor está consolidado na Ethereum como a maior plataforma de Proof of Stake que existe. E é um setor que ele facilita para o usuário fazer staking em plataformas de Proof of Stake. Então ele permite que o usuário faça staking em qualquer quantidade, delegando esse capital para alguém que é profissional, fazendo isso, e ele recebe em troca um token que é um derivativo que representa a sua posição em staking. Com esse token, o usuário ele pode fazer operações em DeFi ou só holdar esse token, mas o principal caso de uso é você ter esse token e utilizá-lo para prover liquidez, para fazer alguma outra alavancagem e alavancar, aumentar os seus ganhos em cima do capital que está em staking. E o principal player, o principal protocolo desse setor de liquid staking é a nossa querida Lido, a Lido que está aí hoje com 31,7%, quase 32% de market share, ou seja, ela é a principal porta de entrada, o principal intermediário pelo qual as pessoas fazem staking na Ethereum. De 32% de todo o Ether em staking, ele foi feito através da Lido, que ela trabalha como esse intermediário, ela pega o seu capital e ela distribui entre diversos validadores. Então, o mercado ele começou a entender o valor do liquid staking por meio da Lido, entendendo que, olha, eu consigo colocar meu capital em stake e receber um token. E agora, o que eu faço com esse token? Agora eu quero ganhar mais, agora eu quero alavancar os meus ganhos. E a partir daí, esse caso de uso de fazer o staking e de receber o token é o tal do LST, né, o Liquid Staking Tokens. A partir daí, desse caso mais simples, derivou-se protocolos especializados em receber esse Liquid Staking Tokens e alavancar o ganho do usuário. E é daí que se desenvolveu o Liquid Staking Tokens Finance, o DeFi voltado para tokens de staking líquido. Mas, Gabriel, por que esse setor cresceu tanto em 2023? Porque ele teve dois catalisadores muito grandes, né? Primeiro foi o The Merge no final do ano passado, que foi a mudança da blockchain da Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake, então ela virou uma plataforma Proof of Stake, então os usuários se sentiram com mais confiança de fazer staking na Ethereum depois da mudança, depois do The Merge. Segundo, nesse ano teve a Chapela, que liberou os tokens em staking que estavam travados. Então hoje eu consigo depositar e tirar a hora que eu quiser. Antes da Chapela, antes dessa atualização, você não conseguiria. A gente consegue ver aqui pela curva de Ethers em staking, que aqui na Chapela a gente tem uma aceleração. Aí o mercado de staking que estava crescendo de uma forma certa gradual, ele muda a sua curva de inclinação e ele começa a crescer mais rápido. Aí foi o principal catalisador para esse mercado de LSTFi. Eu destaquei esse mercado como um dos mercados de maiores crescimento, porque realmente ele saiu de nada, esse gráfico ele começa em março, né? Ele saiu de nada de TVL, de um mercado praticamente inexistente, e ele já tá batendo aqui no momento que nós estamos falando mais de 500 milhões de TVL, é um mercado que tá crescendo cada vez mais, e vários protocolos de DeFi estão arrumando uma forma de se integrar com o Liquid Staking. Tem protocolos especializados nisso, mas outros protocolos que já estão querendo embarcar, que já estão querendo absorver essa demanda. Eu queria destacar aqui que o mercado de staking líquido, o mercado de tokens de staking, já é o maior mercado de cripto, na frente de DEX, na frente de mercado de empréstimo. Então a gente está falando aqui de um mercado que quer oferecer uma infraestrutura para um outro mercado que já é o maior mercado de cripto. Eu não vou entrar aqui no mérito dos principais protocolos, como eu falei, eu tenho um vídeo completo aí de 30 minutos explicando cada um desses protocolos e tudo o case de LSTFi. Eu queria destacar aqui que a gente tem hoje 22, se eu não me engano, por cento de todo o Ether em staking, enquanto a média de plataformas de contrato inteligente Proof of Stake é 50%. E a gente teve a Chapela, esse grande catalisador, alguns meses atrás. Então, queria destacar que, apesar de Liquid Staking já ser o maior setor de cripto, eu vejo muito espaço para crescimento, eu vejo muito espaço para esse staking ratio, essa quantidade de Ethers e staking crescer ainda, e esse mercado de infraestrutura DeFi para derivativos de staking tende a absorver muita demanda. Hoje, a penetração de protocolos de DeFi voltados em staking em relação a todo o tamanho do mercado de staking líquido ainda é muito pequeno, ou seja, é muito subaproveitado ainda. Então é um setor que a gente está bastante de olho hoje, uma das maiores posições nossa aqui na Mercúrio há mais de um ano é a Lido Finance, que é o maior player de staking líquido, tá? Mas tem outros protocolos nascendo aí que você pode querer estudar, você pode querer aproveitar dessa pernada de crescimento, dessa fase de crescimento do mercado de liquid staking, e eu recomendo que vocês assistam um vídeo se vocês quiserem uma opinião um pouco mais embasada sobre cada um deles. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, então eu quis fazer um vídeo mais expositivo aqui, mostrando esses setores que estão crescendo
e que estão crescendo não por hype, estão crescendo por fundamentos, porque são setores que eu acredito bastante, são setores que eu gosto, e eu acredito que faz bastante sentido para o investidor de cripto estar exposto de uma forma diversificada em alguns ativos dessas teses para capturar esse crescimento, e a gente sabe que em algum momento que o mercado aquecer, que entrar mais demanda, entrar dinheiro novo no mercado de cripto, esses setores provavelmente serão os setores mais bem preparados para capturar esse crescimento. Se vocês querem um conteúdo mais aprofundado sobre cada um desses setores ou sobre algum protocolo específico, comentem aí nos comentários que a gente traz em um outro vídeo. Lembrando que acabando esse vídeo, vocês vão ser direcionados para um vídeo de Liquid Staking Token Finance, que eu faço um overview completo do setor e dos principais protocolos. E no mais é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.